Regra de motores da Fórmula 1 de 2026 já gera discussão. Mercedes e Red Bull Powertrains podem ter descoberto uma brecha para dar o pulo do gato. Várias equipes já anunciaram data de lançamento para os próximos carros. Ferrari deve copiar a Mercedes na época de domínio e lançar um carro especificação A para os testes e pré-temporada e B para disputar os grandes prêmios. Conversas envolvendo uma associação de Christian Horner com a Alpine ganham força novamente. E eu vou te falar por que faz sentido para todo mundo e o que falta para acontecer. Fórmula 1 confirma acerto para correr em Portugal. Portimão estará de volta em 2027 e 2028. Falam já na possibilidade de aumentar o calendário. Isso mesmo. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2026. Acabou o ano, né? Não há como negar. Mas antes disso, senta aí pra gente falar das notícias da semana. O ano não acabou, pelo menos não no calendário, o próximo não começou e já temos uma treta envolvendo os novos motores da Fórmula 1, com uma possível brecha na regra que teria sido encontrada por duas fabricantes, que vai possivelmente gerar muita discussão nas primeiras corridas. Antes de mais nada e antes que você pergunte, sim, já temos o roteiro pronto para o vídeo sobre o regulamento de 2026 e muita coisa vai mudar: chassi, partes aerodinâmicas, motor, combustíveis e como as corridas serão disputadas pelos pilotos. Até a técnica de pilotagem vai acabar tendo que ser refinada. Mas o que você precisa saber agora é que o regulamento do ano que vem traz uma mudança radical nos motores. Sai o MGU-H, Sistema de Recuperação de Energia conectado ao eixo da turbina do motor, num movimento para simplificar as unidades de potência que acabou atraindo a Audi do grupo Volkswagen. Pois bem, saiu hoje em portais sérios, e se não tivesse saído em portais sérios não estaria aqui nesse noticiário, a informação de que duas fabricantes, Mercedes e a Red Bull Powertrains Ford, encontraram uma forma de aumentar a taxa de compressão dentro dos seus motores. Enquanto tudo fica no campo da especulação, até o nome das envolvidas não é certeza, mas a The Race, portal grande e sério, crava Mercedes e Red Bull Powertrains. Para este novo regulamento que vem aí, a regra diz objetivamente que a taxa de compressão tem que ser de 16 para 1. E você pode estar me perguntando do que raios o Rodrigo está falando. E a gente já foi a fundo no funcionamento de motores e motores de Fórmula 1 nesse vídeo aqui. Vale a pena você dar uma olhada. Mas basicamente a taxa de compressão de um cilindro é a razão entre o volume total do cilindro sem a compressão e o quão ele desce ou ele sobe e o pouquinho que sobra de espaço para acontecer a detonação, a explosão que faz o motor virar. É no ponto final desse curso, na parte de maior compressão, que acontece o início de tudo. E a razão entre o volume total e essa parte apertadinha tem que ser, segundo o regulamento técnico da Fórmula 1, de 16 para 1. Guarde isso. Essa regra é diferente da que estava em vigor até 2025, que falava em 18 para 1. E de 18 para 16 há uma perda que os fabricantes vão tentar recuperar de alguma forma. E aparentemente Mercedes e Red Bull Powertrains já conseguiram. E a brecha está no seguinte: de acordo com o regulamento, isso é medido com o motor a temperatura ambiente. Mas em funcionamento, a história pode ser diferente. O papo seria de que peças concebidas para aumentar de dimensão e empurrar para mais além, chegando aos 18 para 1, teriam sido concebidas por essas duas fabricantes e as adversárias já estariam preparando um protesto para a primeira prova em Albert Park, março, na abertura do campeonato. Porque aí é aquela história, a hora de medir é com o motor a temperatura ambiente. A FIA não tem como fazer isso com o carro funcionando na pista. E aí vai fazer o quê? O artigo C.5.4.3 do regulamento técnico sofreu diversas alterações nos últimos meses, com a norma sendo refinada
em consulta com os fabricantes e em outubro foi adicionada esta expressão na norma dizendo que o teste seria executado a temperatura ambiente. A FIA está ciente do que anda acontecendo, mas está ciente também de que o processo de homologação dos motores já foi fechado, discutido, batido o martelo. Um porta-voz da FIA disse a The Race, que eu cito aqui neste tema, os regulamentos definem claramente a taxa de compressão máxima e o método para medi-la, que é baseado em condições estáticas à temperatura ambiente. Este procedimento permaneceu inalterado apesar da redução da taxa permitida para 2026. Estamos falando sim de algo muito técnico que deve dar uma diferença em torno de 15 cavalos de potência, que numa pista como Albert Park poderia render de 2 a 3 décimos de segundo por volta. Então, tá vendo? Algo bem minúsculo, um detalhe que pode no cronômetro dar uma bela, uma mudada nas coisas. A conferir o que vem por aí. Várias equipes anunciaram nessa semana as suas datas de lançamento. Algumas vão mostrar as cores, o esquema, a pintura. Outras prometem levar o carro para o evento de lançamento. A Red Bull e a Racing Bulls mostram apenas a pintura no dia 15 de janeiro. Isso deve acontecer em Detroit, terra da fabricante norte-americana, mas o texto do comunicado já fala claramente na respectiva livery, em inglês, a pintura, o esquema, o layout do carro, e não veremos os modelos das duas equipes até que eles vão para a pista nos testes no Bahrein. Eu já deixo aqui a advertência. Acontecerá um teste antes, em Barcelona, do dia 26 ao dia 31. 5 dias de pista aberta em que cada equipe pode escolher 3 para andar. Os carros não vão precisar usar as cores. Podem, inclusive, ser todos pretos, todos azuis, todos cinza. E a imprensa não vai comparecer. Mas eu tenho certeza que alguma imagem vai acabar vazando. Alguém vai subir um drone, alguém vai subir no muro, alguma imagem vai aparecer por aqui e a gente posta para vocês. Mas tudo isso porque o Bahrein paga e paga caro para receber as equipes que fazem por lá a pré-temporada, aí sim usando a pintura que vai aparecer no ano inteiro. A Audi mostra apenas a pintura no dia 20 de janeiro, num evento de lançamento que vai acontecer em Berlim, na Alemanha. Já a Ferrari promete no dia 23 de janeiro, provavelmente em Fiorano, ela não deu detalhes sobre a localização, mostrar o carro, que deve fazer o famoso e já tradicional shakedown, dar algumas voltas com os dois pilotos antes de ser despachado para Barcelona, já que no dia 26, aí sim ele vai andar. Mas a Ferrari já prometeu que esse será um carro de especificação A, que fará a pré-temporada e depois, para as corridas de verdade, vem outro, uma versão mais evoluída. A gente já fala disso na sequência. Ainda no dia 23 de janeiro, mesma data da Ferrari, Alpine e Haas prometem mostrar apenas a pintura. No dia 8 de fevereiro, a Cadillac mostra também as cores do seu carro durante o Super Bowl, mas não vai ter carro por lá, só um mock-up, só o esquema de cores. E por fim, no dia 9 de fevereiro, é a vez da Aston Martin, que não detalhou muita coisa e, a lá Adrian Newey, provavelmente, se mostrar o carro, mostrará uma versão crua dele, muito distante do que de fato vai para a pista, como ele já fazia em todos os seus anos de Red Bull. O Rodrigo e as demais ainda não anunciaram suas datas, nem McLaren, nem Williams, nem Mercedes, acho que não esqueci de ninguém, né? Ou esqueci? Quando soubermos, a gente conta para vocês. A Ferrari promete seguir o mesmo esquema que a Mercedes fazia nos seus tempos de domínio, mostrar uma versão mais crua e mais simples, especificação A do seu carro, na pré-temporada shakedown, antes disso em Fiorano, e no intervalo entre os testes no Bahrein e o começo da temporada em Albert Park, aí sim terminar de assar o bolo, trazer um pacote de atualizações, já levando em consideração o que aprendeu nos dias de testes no Bahrein e em Barcelona, no que todo mundo diz seria então uma especificação B do carro. A tática imita o que a Mercedes fazia nos anos de domínio, focando na pré-temporada em regularidade, fazer o carro funcionar sem ter problemas mecânicos, acumular um monte de informações, trazer isso para a fábrica e depois vir então com uma versão inteiramente revisada. Foi assim, inclusive, que a Mercedes pegou a Ferrari de calças curtas na pré-temporada de 2019, que teve 2 semanas, na primeira dominada pelos italianos, na segunda também
com Ferrari na frente, mas no último dia a Mercedes andou no mesmo 10º e todo mundo ficou coçando a cabeça e pensando: o que será que eles estão aprontando? Porque na ocasião a Mercedes já apareceu com um carro inteiramente revisado de uma semana para outra. Fred Vasseur comentou e disse: acho que todos farão isso. No caso, focar em confiabilidade, já que é verdade, muita coisa muda, especialmente com um motor inteiramente novo que roda com novos combustíveis acomodado num chassi completamente diferente. Vasseur comentou: nessa situação o mais importante é conseguir quilometragem, não é perseguir performance, é conseguir rodar para validar a escolha técnica do carro em termos de confiabilidade. Depois é conseguir performance. Acho que todos chegarão a Barcelona não com um carro mula, que seria o carro antigo com peças do novo, mas é, digamos, um Spec A. A Ferrari abandonou o desenvolvimento do carro de 2025 ainda em abril. Trouxe algumas peças depois disso, como a famosa caixa de câmbio que não fez o milagre prometido, mas de lá para cá focou todo o seu tempo de desenvolvimento na fábrica, túnel de vento e CFD em fazer um carro que pode tirar ela do buraco em que entrou nesse ano, em que ela caiu de segunda para quarta posição nos construtores, não venceu nenhuma corrida contra 5 da temporada passada e não teve Hamilton no pódio. Quer dizer, teve na sprint, mas sprint não é grande prêmio, já expliquei aqui várias vezes. Vasseur fechou dizendo: isso, maximizar o tempo de desenvolvimento, é agressivo. Se você terminar o carro um mês antes, não é agressivo de forma alguma. Então o objetivo deles é ganhar tempo e entregar o carro o mais tarde possível nas áreas que é possível ainda deixar o bolo mais tempo no forno. Acho que eu tô com fome, né? Tô falando muito comida. Conversas envolvendo o Christian Horner têm ganhado novamente destaque depois de, supostamente, ele ter tomado um não na Aston Martin. Desde que saiu da Red Bull, o nome de Horner vem sendo especulado em diversas equipes. Algumas porque ele se aproximou, outras que se aproximaram dele. A tônica do ex-dirigente da Red Bull tem sido: só vou me associar no tempo certo a uma equipe em que eu possa ter equity, ou seja, participação acionária. Horner pode voltar para uma equipe da Fórmula 1 depois do primeiro trimestre de 2026, ou seja, ali entre março e abril. Recebeu uma bolada de indenização, todo mundo fala, na casa de 100 milhões de libras. Sempre que ser dono de uma equipe, esteve em conversas com a Aston Martin, tomou um não de papai Lawrence e agora sua eventual associação com a Alpine faz sentido para ele, para a equipe, para sua dona, a Renault, e eventualmente para quem lhe venderia as ações. Porque a Renault, fabricante, é dona de uns 70 e tantos % da equipe e tem 24 que estão na mão de investidores. Esses investidores entraram na equipe quando o valor de mercado dela estava na casa de 900 milhões de dólares, portanto 24% de 900. E todo mundo chuta aqui por baixo, o valor da Alpine seria a essa altura pelo menos o dobro disso. Portanto, eles conseguiriam sair vendendo seus 24% pelo dobro do que compraram, o que em 2 anos não é nada mal em termos de investimento. Para você ter uma ideia, o CEO da CrowdStrike comprou 5 dos 33% de Toto Wolff num valuation total da equipe de 6 bilhões. Não que ele tenha comprado 5% a 6 bi. Ele comprou 5% num valor total de 6 bi, ou seja, o preço de 5% foi formado por um total de 6, que daria, portanto, 300 milhões de dólares, entendeu? Faria sentido para a Renault, que também gostaria de ter um nome como Horner, que tem experiência comprovada em gerir uma equipe de sucesso, conhece muita gente no paddock da Fórmula 1, conseguiria atrair profissionais e é, além de tudo, um cara comercialmente muito hábil e então ajudaria a Alpine a continuar com o pé na Fórmula 1, mas não ter que abrir a carteira para fazer mais investimento. Conta então a favor de que o negócio aconteça a intenção de Horner, faz sentido para quem comprou por metade do preço vender agora, faz sentido para a Renault pelas razões que eu acabei de listar, e os prognósticos não são ruins porque eles têm uma fábrica bem estruturada, ao longo dos anos sempre conseguiram fazer carros minimamente decentes e perderam seu ponto mais fraco agora, que era o motor Renault. Serão clientes no ano que vem da Mercedes. Portanto, pode fazer sentido para todo mundo, mas ninguém sabe se os investidores donos dos 24% não vão querer esperar mais um pouquinho, porque vai que esse motor Mercedes é tudo que estão falando, a equipe, sei lá, ganha uma corrida ao longo do ano, pode valer ainda mais no final de 2026. Horner, por sua vez, logo que saiu da Red Bull, estava desesperado para voltar e, ao que se sabe, teria dado uma acalmada e dito a interlocutores que vai esperar para ver como as coisas se encaixam. A Fórmula 1 confirmou nessa semana um acerto para correr em Portimão
Portugal, no Algarve, 2027 e 2028. O anúncio foi feito pelo governo português na quarta-feira e a Fórmula 1 volta para lá então depois de correr com relativo sucesso em 2020 e 2021, com o traçado de 4,6 km tendo agradado pilotos. Eles recebem outras provas de endurance por lá e todo mundo que assiste Fórmula 1 acompanha e curte deu graças a Deus, porque é um autódromo num país com tradição e não uma pista de rua num lugar que nunca tinha visto os carros coloridos antes. Stefano Domenicali comentou: estou muito feliz em ver Portimão de volta ao calendário da Fórmula 1. Autoridades portuguesas também falaram. Jaime Costa, representando o governo, disse: estamos muito felizes em receber a Fórmula 1 de volta a Portugal. Domenicali também deixou a porta aberta para um aumento do calendário. Sim, você ouviu corretamente. E já se fala em 25 etapas no radar deles para 2027 e 2028, e a FIA, ao assinar o Pacto de Concórdia na semana passada, teria topado expandir o limite de corridas sprint para até 12 por ano, aumentando dos atuais 6 para o dobro. Com isso, então, as corridas curtas estariam presentes em no mínimo metade das provas do campeonato, se o campeonato não passar de 24 para 25, 26, etc. É muita corrida? É pouca corrida? Eu sou do tempo em que tínhamos 16 etapas no calendário. Escreva aqui embaixo. Nessa semana, domingo, tivemos a entrevista com Silvio Romero, engenheiro brasileiro que fabricou o próprio carro de Fórmula Ford na sala de casa, correu com ele, depois foi para a Europa trabalhar em equipes da Fórmula 1, inclusive na Andrea Moda, com Roberto Moreno. 1h30 de papo, histórias deliciosas que ele contou pra gente lá nos estúdios das 6 horas de São Paulo, no Salão do Automóvel. Quem viu, gostou. Na terça, um vídeo meio que dando continuidade ao episódio da semana passada, em que eu fui a fundo explicando o que um autódromo precisa ter para receber a Fórmula 1, e aí, por causa dos comentários que recebemos, fizemos outro, falando de circuitos esquecidos que tiveram a Fórmula 1 apenas em uma edição. Tem até Brasília nesse rolê. Vale a pena você conferir. Quarta-feira pequena, grande história de quando Jack Hicks, a lenda do automobilismo, se acidentou em Watkins Glen em 1976 e tiveram que parar a ambulância a caminho do hospital para encher o tanque, acredita? Pois é, essa é a passada de régua do noticiário dessa semana. Hoje é 19 de dezembro, o ano praticamente acabou. Eu peço então para você que deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quebra essa para mim, quebra essa para nós. O trabalho, eu não canso de dizer, é ridículo e muito importante para que o YouTube siga distribuindo nosso conteúdo internet afora. Só assim para a gente fazer como faz a maior audiência de Fórmula 1 do Brasil. Graças a vocês, ao incrível engajamento. Vai viajar nessas férias? Comente aqui. Vai ficar em casa? Diga também. Assistiu a entrevista com o Silvio Romero? Não viu? Conte de onde nos assiste. Qualquer coisa serve nos comentários. Além do seu like, além da sua hypada. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, já sabe, Instagram, Telegram e WhatsApp tem seus grupos de notificação sempre e passa a receber um recadinho automático. Link aqui embaixo na descrição. Por fim, nossas redes sociais, mesmo em época sem Fórmula 1, seguem derramando conteúdo engraçado, divertido e informativo para vocês. Instagram, Twitter, Threads, TikTok. Tem conteúdo o tempo todo, estão passando aqui os arrobas e o link está lá embaixo na descrição. Ótimo final de semana, boas festas. Se for pegar a estrada, juízo. Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chame. Brincadeira. Tem um monte de conteúdo por aí publicado para vocês assistirem. Tetralogia da Ferrari, trilogia da Red Bull. Contém nesse ano ainda a história completa da Sauber. Quase 1 hora de vídeo. Tem balanço da temporada publicado quinta-feira passada. 49 minutos. Enfim, não falta o que você vê nesse final de ano. Mostra pra família, mostra pro cunhado, manda no grupo dos primos. 2026 não começou, mas eu desconfio que vai ser incrível. Aguarde. Então é isso, é sexta-feira, já sabe. Valeu, aquele abraço, sextou e